Round. Fala galera, vamos falar de Flamengo aqui no canal Opinião Fla, onde você tem voz. Antes de mais nada, eu já gostaria de pedir para vocês deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal e do nosso Mengão. Sei que ultimamente o canal aí, né, vem dando uma caída aí no ritmo de vídeos, com certeza estava postando 4 vídeos por mês, até mais, né, porque tinha os pós-jogos, mas é questão do tempo mesmo, mas a gente vai entrar numa nova fase aqui do canal, vamos voltar a postar vídeos frequentemente, vamos começar a dar uma ajeitada aí, né, nos horários que a gente vai conseguir fazer as lives para poder passar informações para vocês, para a gente poder debater aqui sobre o nosso Mengão, que foi para isso que esse canal foi feito, né, para você, torcedor, dar a sua opinião e a gente aqui também poder dar a nossa. Vamos falar de pós-jogo, né, entre Flamengo e Atlético. Eu acho que eles ficaram bem esquentados nesse jogo, né? O jogo ficou 2-0, mas é 2-1 agregado e, sinceramente, não podemos usar a palavra aqui, né, que o Gabigol disse, mas a gente sabe, todo mundo sabe, que foi uma forma, né, de dizer, uma forma de se expressar e uma forma que todos os torcedores entenderam muito bem. O Maracanã ficou majestoso, 68 mil torcedores ali, né? E o Flamengo fazer isso valer a pena, então, foi assim, uma classificação histórica. Eu acho que vai ficar lembrada na mente de todos. O Flamengo empenhado, todo o time, não só o Arrascaeta, mas todo o time jogando perfeitamente bem. O Atlético não teve uma chance sequer real de gol. Só para lembrar que, de novo, o jogo ficou 2-0, mas o agregado ficou 2-1. 2-1? Não, desculpa, eu ainda errei, viu, pessoal? O agregado não ficou 2-1, porque o Atlético ganhou na casa deles, né, que é lá no Mineirão, por 2-1 e o Flamengo ganhou por 2-0. Então eu errei aqui no placar agregado, ficou 3-2 para o Flamengo no placar agregado. Mas enfim, foi um gol de vantagem. Eu acabei esquecendo aí, né? Acaba que é tanta coisa para você lembrar que você acaba esquecendo. Mas foi um jogo maravilhoso. Sinceramente, quem deixou de assistir por achar que o Flamengo não ia conseguir fazer nada, perdeu assim um dos melhores jogos que o Flamengo já fez desde do jogo contra o River Plate. E a importância que era essa partida, né? Uma partida totalmente importante. O Flamengo que infelizmente, né, no jogo passado perdeu para o Corinthians e eu ouvi o Dorival falando, né, na entrevista, eu vi a entrevista completa do Dorival e eu concordo com praticamente tudo que ele falou, né? Que muita gente teve gente que perguntou por que o Flamengo parecia mais motivado para esse jogo do que contra o Corinthians. E é pelo contrário, né? O Flamengo tinha a mesma motivação contra o Corinthians. O Flamengo teve chances reais de gol contra o Corinthians. O Cássio, se ele não tivesse ali, provavelmente o Corinthians teria tomado alguns gols. Se o Cássio tivesse 1 centímetro a menos ali, eu tenho certeza que aquela bola do Fitinha entrava. O Gabigol também cabeceou no gol, mas infelizmente, né? O Corinthians conseguiu uma jogada ali que saiu o gol, infelizmente sem querer ali do Rodinei, mas eu também vou com o Dorival, não é porque ele errou que ele não deveria ter jogado o jogo contra o Atlético, deveria ter colocado o Mateuzinho, ele erra, fez um bom jogo contra o Corinthians, fez um jogaço contra o Atlético, foi para cima da marcação, teve bons lances individuais, marcou muito bem, tanto a ofensiva quanto a defensiva do Rodinei estava impecável, assim como a de todos os outros jogadores, né? Todos participaram 100% nesse jogo contra o Atlético. E contra o Corinthians eu acredito que também foi diferente, mas eu acredito que parece que é mais motivação, porque a gente estava dentro de casa, né? Com a torcida inteira do Flamengo apoiando o time, jogando junto com o time. O Flamengo totalmente empenhado e com certeza esse jogo era importante porque varia classificação. O Brasileirão é um campeonato de pontos corridos, então assim, dá para conseguir correr atrás. Não estou falando que o Flamengo tem que deixar de jogar sério alguns jogos simplesmente por não jogar. A gente poderia até estar melhor na tabela do Brasileirão se a gente tivesse conseguido ganhar os jogos importantes, né? Mas a importância da Copa do Brasil com certeza não tem como se negar, né? E com certeza se você entrar, né, num Maracanã ali lotado, com todo mundo gritando o seu nome, gritando para você ir para frente, eu acredito que com certeza isso vai te motivar demais na conta, né? Não tem nem como. O Flamengo foi impecável nesse jogo, foi um jogo lindo de assistir. E lembrando aqui, né, que eu errei no placar agregado, não é 2-1, é 3-2. O Atlético ganhou por 2-1 o jogo em casa e o Flamengo veio e ganhou por 2-0 o jogo dentro de casa, o jogo com manto
o mando de casa, né, que foi espetacular, que jogo incrível. E parabenizar todos os jogadores do Flamengo, não só o Arrascaeta que marcou os 2 gols, e parabenizar o Arrascaeta já não é nem novidade, né? Todo jogo a gente parabeniza ele. Vamos falar do nosso quadro Opinião Tática sobre o jogo entre Flamengo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Eu nem sei exatamente que rodada é essa, eu vou verificar aqui para vocês e eu já falo, tá, pessoal? É a rodada, deixa eu ver aqui, jogos, é a rodada 17 já do Brasileirão, já estamos começando aí quase no finalzinho do primeiro turno do Brasileirão, Flamengo e Coritiba. O Flamengo, mesmo jogando com alguns reservas, continua tendo com certeza mais time que o Coritiba. O Flamengo acho que vai poupar com certeza, tem que poupar. Gabigol e Davi Luiz são dois jogadores que já com certeza foram poupados, eles nem viajaram para esse jogo. Tem que poupar, né? Porque a gente vai ter jogos assim de mais importância ainda mais para frente. Então acredito assim que o Flamengo poupando nesse jogo, mesmo poupando é superior, vai sair sim com a vitória. E eu acho que não tem necessidade assim de, não tô falando que tem que menosprezar o adversário e ir com o time reserva, não tô falando nada disso. Eu tô falando que o Flamengo com certeza pode ir com o time reserva e com certeza vai sair vitorioso sim. Porque a gente sabe que os jogadores reserva do Flamengo seriam titulares em qualquer outro time da Série A, porque são jogadores excepcionais. A gente olha para o banco assim e fala, né, poxa, podia estar jogando. Igual o Pedro e o Gabigol, né? A gente sempre pedia para os dois estar jogando junto. O Pedro era a reserva do Gabigol, mas o Dorival conseguiu encaixar os dois juntos e é o nosso sonho, né? Sonho de consumo poder ver os dois jogando junto. E foi assim, foi incrível a gente poder isso. Flamengo e Curitiba e Flamengo e Juventude. Por sinal, o Flamengo e Juventude, o Everton Cebolinha já vai poder estrear. Eu acredito que o próprio Dorival já vai colocar ele assim que conseguir, né, contra o Juventude. Acredito que talvez ele possa começar sendo titular contra o Juventude, para poder testar ele também, né? O Flamengo ele fez, entrou em negociações, né, com o Oscar, um jogador assim excepcional, um jogador de seleção brasileira, um jogador que jogou muito tempo no futebol brasileiro, jogou em vários times da Europa, foi um jogaço, foi um jogador, jogadorzaço. Falei errado aqui, me desculpem. É, o Flamengo não vai. O Flamengo quer. Não, acho que não conseguiu comprar, mas tem a opção de empréstimo. Não vai ter que pagar nada pelo empréstimo, isso é muito bom. Só vai ter que arcar aí, né, com o salário do jogador, que é uma coisa que o Flamengo vai ter que dar uma olhada aí, né? Porque ele é um dos jogadores mais bem pagos lá da China e não tem nem por que falar porque que ele é um dos jogadores mais bem pagos, é um jogador excepcional. E ter ele no nosso elenco mesmo aí que por esses 6 meses valioso, eu acredito assim que é importante sim, se o Flamengo conseguir trazer vai ser melhor ainda, principalmente pela saída, né, do Andréas, infelizmente que a gente teve. Mas o Flamengo vai ter que arcar aí, vamos ter que olhar aí, né, o seguinte, ele vai ter que vir pro Brasil aí ganhar menos, porque com certeza eu acho que o Flamengo não vai conseguir arcar com o salário que ele vai que ele ganha lá, que com certeza deve ser muito alto. Eu não sei, mas com certeza se é um dos maiores lá, de lá com certeza deve ser bem alto. Eu acredito que o Oscar, eu não sei se ele vai recusar, mas se vier vai ser de grande ajuda, vai ser um jogador assim que vai ajudar demais. E nossa senhora, não tem nem o que dizer. O Everton Ribeiro liga o modo miteiro e vive melhor fase na temporada, com certeza o Everton Ribeiro tá jogando muita bola, não tem nem o que discutir. O Everton Ribeiro anda jogando muito bem. O Vidal já foi batizado no primeiro treino com os novos companheiros, né? Já tá lá treinando, com certeza. Outro jogador que vai ajudar demais, se eu não me engano, eu acho que ele já vai poder jogar contra o Juventude também, que é quando abre a janela de transferência. Eu não tenho certeza, alguém me corrija aí, por favor, se eu tiver errado. Por favor, não deixe eu sair errado aí nessa história. Mas vamos falar aqui do Curitiba, né? Não tem nenhum assunto assim mais importante mesmo, né? O Flamengo só fez algumas sondações. O Wendel é o melhor na estreia do Zenit, outro que o Flamengo aí tá dando uma sondada. O Wallace também por empréstimo. O empresário já tá vindo. Ele vai até a Itália para liberação do jogador. E Flamengo assume a liderança na média de público em 2022. Não tem nem como, né? Isso aqui vai ser sempre. Ai, ai, Flamengo com certeza. 6 times podem terminar a rodada na liderança. Informações, palpites e análises do PVC.
foi a análise do PVC aí, né, dos times que podem terminar. O Palmeiras eu acredito que segue na liderança, pelo clube que vai enfrentar, acredito que segue na liderança. E tem que ganhar, né, porque senão acredito que os palmeirenses, os torcedores não vão ficar muito felizes, né, depois de serem eliminados da Copa do Brasil pelo São Paulo. São Paulo, assim, que mérito com certeza, ganhou o primeiro jogo, foi empenhado para o segundo, mas o Palmeiras foi melhor. Mas é aquilo da lei, né, do quem não faz leva, né? O Palmeiras teve chance de matar o jogo com o Rafael Veiga ao pênalti e ele errou o pênalti. Por incrível que pareça, ele errou e não foi só esse, foi outro também. E logo após esse lance, né, pouco tempo depois, o São Paulo tem um pênalti a favor e o Luciano não deixa barato e vai lá e marca. Então, assim, é com certeza a lei do quem não faz leva. E aí foi pros pênaltis o jogo e o São Paulo levou a melhor. Eu não pensei que o São Paulo passaria, mas passou. Eu quero muito que a gente caia contra o São Paulo nas quartas, porque eu queria dar o troco, né? Acho que foi 2020 que a gente acabou sendo eliminado pelo São Paulo. Foi uma eliminação assim bem triste, mas se a gente pegar aí vai ser legal ter o troco aí do Flamengo em cima do São Paulo. Vamos falar então aqui, né, dos jogadores de destaque do Coritiba. O Igor Paixão, atacante do Brasil aí, né, tem 4 gols já, deve ser um dos artilheiros do Coritiba. É um jogador, sinceramente, que não pode dar oportunidade nem chance, não. Ele vai marcar, é um jogador novo, mas sabe como se posicionar, sabe a hora certa de aparecer ali para marcar o gol. Então o Flamengo vai ter que ficar muito esperto. É um jogador que já tem 4 gols aí, né, em 13 jogos. É um dos jogadores mais caros aí do Cartola. Só para vocês terem mais ou menos uma base aí, né? Quem não joga Cartola aí, mas a maioria das pessoas eu acredito que jogam, né? Ser caro no Cartola significa o quê? Você teve boas pontuações nos últimos jogos. E realmente o Igor Paixão está sendo um atacante que está sendo providencial aí, né? Pro Coritiba. E o Egídio, lateral, assim, a gente coloca experiência, né? Já passou por vários clubes, até mesmo pelo Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras. Já atuou em vários clubes do Brasil, a experiência é aos seus 36 anos. É um jogador que dá trabalho se quiser, tem um bom passe. Não tem a mesma velocidade, com certeza, pela idade, mas eu acredito que vai dar trabalho se deixar ele passar. Então o Flamengo vai ter que ficar atento nessa zona de marcação aí pelas pontas, porque os dois são jogadores que atuam mais aí pelas pontas. O Igor Paixão com a velocidade e o Egídio aí com a sua experiência. Então o Flamengo vai ter que ficar bem atento. O Curitiba vem com a formação aí de um 4-4-2, um 4-4-2 um pouco bagunçado aí, né? Com o Igor Paixão por aqui. Principalmente, como eu disse para vocês, né? Para atuar pelas pontas aqui, ó. Ele sai daqui da ponta esquerda, vem em direção ao gol e faz o cruzamento ou até mesmo o lance individual para poder fazer marcar. A defesa do Curitiba pode se portar de duas maneiras. O 4-4-2, que é o que eu acredito que vão utilizar de começo, ou até mesmo o 4-5-1. Eu acredito também que possa com certeza existir a possibilidade de o Curitiba atuar no 4-5-1 no começo do jogo para poder sair velocidade pelas pontas, principalmente com o Igor Paixão aqui pela ponta esquerda. Se o Curitiba conseguir roubar uma bola, o Flamengo acabar tendo um erro de passe, o Curitiba pode se aproveitar disso, alçar a bola nos pontas, né? E deixar eles correr em velocidade em direção ao gol para um contra-ataque mortal. O Flamengo vai ter que ficar prestando muita atenção. O Curitiba não é um time que se tem que menosprezar de jeito nenhum. Nenhum time. Ele está em 14º, né, da tabela. Então, assim, tá bem próximo do Flamengo até, porque o Flamengo está em nono. Então o Flamengo tem que ficar muito atento. O Curitiba vem de 2 derrotas, vai querer ir com tudo para cima do Flamengo. O Flamengo que precisa voltar para esse campeonato brasileiro aí, né? Uma vitória muito importante. O Flamengo perdeu o último jogo para o Corinthians, infelizmente. Então o Flamengo tem que voltar, né? Se quiser ser campeão aí do Brasileirão também, tem que voltar a ter uma sequência boa aí de jogos de vitória, né? Para poder alcançar os primeiros colocados. Eu acredito então que o estilo de jogo do Curitiba vai ser esperar o erro do Flamengo, pressionar esse erro e jogar em contra-ataque. Eu acredito que possa haver sim alguma criação de jogadas, mas acredito que nem tanto. Acredito que com certeza quem vai sair mais pro jogo e ter mais posse vai ser o Flamengo, e o Curitiba
vai jogar por um erro aí do Flamengo. E se fizer um gol, com certeza vai se fechar ali e esperar mais um erro do adversário, que é o Flamengo. Então o Flamengo vai ter que ficar esperto com isso. A formação que o Flamengo vai utilizar, desculpa que o erro não é 4-4-2, tá? Tá cheio disso, tá vendo? É porque a gente vai pensando em tanta coisa, né, que acaba errando. Mas o Flamengo vai atuar então no 4-3-3 ou no 4-1-2-3, como quiserem, mas é 4-3-3. João Gomes, Pablo, Léo Pereira, Santos, Mateuzinho, Ayrton. Pode haver algumas mudanças aqui. O Léo Pereira pode ser substituído pelo Gustavo Henrique. Eu acredito que vai ser o Léo Pereira, tá passando uma confiança muito grande na zaga, tá jogando muito bem. Aquele Léo Pereira que a gente tinha desapareceu, né? É o jogador assim, que tá dando tudo de si dentro do campo, tá incrível, tá voando alto e se continuar assim, eu acredito que pode até assumir a titularidade, hein? Gustavo Henrique não, o Rodrigo Caio e o Davi Luiz vão ter que trabalhar duro aí se quiserem continuar sendo titular. Mateuzinho, aqui também pode ter o Rodinei, mas eu acredito que o Mateuzinho vai jogar esse jogo, né? Até para dar uma aliviada aí no Rodinei, que vem jogando todos os jogos, os 90 minutos. O Mateuzinho também aí que precisa dessa titularidade que já não tem há um bom tempo, né? De começar o jogo sendo titular. João Gomes, não tem nem por que falar que não tem como colocar ele, né? Diego, Victor Hugo, Lázaro, Marinho e Pedro. O Lázaro ainda pode ter também alteração aqui pelo Arrascaeta, mas eu acredito que o Dorival vai prezar pelo Atlético. O Arrascaeta saiu um pouco mancando, né? Já estava bem ruinzinho no final do jogo contra o Atlético, mas graças a Deus não é nada, ele já está até disposto para jogar esse jogo. Mas eu pouparia o Arrascaeta, eu acho que o Lázaro é mais do que capaz para poder jogar esse jogo contra o Curitiba. E você dá uma confiança também aí, né, para o jogador que precisa. O Flamengo sabe da importância que ele tem. E você dando ele uma titularidade ali num jogo, acredito que é o que faz o jogador voar, né? Assim, questão de desempenho. A gente sabe da qualidade do Lázaro, ele tem um bom passe, tem um pouco de características do Arrascaeta. Não estou comparando os dois aqui, não é nada disso, só estou falando que o Lázaro tem umas características que são de fetiche do Arrascaeta, que é um bom passe, um drible, né? Segurar um pouco a bola para os jogadores poderem passar. Então, assim, é um jogador que eu acho que vai conseguir cobrir bem a função da Arrascaeta, mas se vier o Arrascaeta, a gente com certeza não vai reclamar, né? Mas se eu fosse o Dorival, eu pouparia e eu acredito que o Dorival vai sim poupar o Arrascaeta para esse jogo. A defesa do Flamengo também vai se portar em um 4-4-2. Acredito que não vai para um 4-5-1, a menos que realmente precise do placar, o jogo esteja acabando, mas eu acredito que o Flamengo não vai se defender assim, vai continuar sempre com o ataque, vai se defender só no 4-4-2 mesmo. Acredito que o Marinho que vai fazer, né, voltar um pouco mais aí, o Lázaro ficar um pouco mais à frente, ou pode ser o contrário também, mas eu acredito que vai ser assim, o Diego virando um pouco assim, né, um pouco de volante aqui mais recuado, o Marinho então desce para virar um segundo ponta aqui, né? E o Lázaro fica mais à frente ali com o Pedro, fechando aí então a defesa e os dois ali no ataque para poder receber essa bola. É mais isso o vídeo, né, pessoal? Qual a sua opinião sobre o nosso Mengão? Qual a sua opinião sobre o jogo? Eu acredito que o placar vai ser 2-0 Mengão. Deixa aí qual o placar que vocês acham para esse jogo. Não se esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho.